Sou cristão, irmãos. Nessa noite eu convido os irmãos a abrirem no hino de número 15 para louvarmos ao Senhor. A Deus demos glória. Aleluia, bendito seja o nosso Deus. Três, 375, irmãos. Aleluia. Muito embora a gente viva uma vida cheia de dissabores, tribulações, angústias e aflições, a gente pode dizer que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que felizes. Graças a Deus por isso, porque a nossa fé não é neste mundo, irmãos. Não é no sistema de coisas, não são nos homens que se elevam com autoridade, mas em Cristo Jesus a nossa verdadeira esperança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva
ti, e extasiado então me senti, anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. 366. A nossa fé deverá estar firmada em Cristo Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós te exaltamos e te bendizemos. Nesse instante, dedicamos a Ti os nossos dízimos e ofertas,
para que assim a tua obra cresça, se multiplique e se espalhe, Senhor, sobre a face da terra. Abençoa o contribuinte e abençoa a contribuição. Meu Deus, multiplica para a glória somente do teu nome, Jesus, pois é em teu nome, amado e querido Salvador, que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, aqueles que tiverem dízimos e ofertas podem trazer e depositar no gasofilácio. Só lembrando que o gasofilácio à minha direita é dízimo e oferta para a igreja e o da esquerda para os necessitados. Amém. Quer que eu cante? Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De si mesmos esquecer, de si mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, o Rei Jesus. De si mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, o Rei Jesus. De si mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Sim, estamos aqui para adorar o Rei Jesus. Aqui viemos te adorar. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o seu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, recebe a nossa adoração. Que a nossa vida no altar de Deus
nossa oração. Aqui viemos te adorar, aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, aqui viemos por amor. Recebe a nossa adoração, e que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Estamos aqui, Jesus, estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, para quê? Porque temos recebido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós te louvamos nesta noite, Senhor, aqui neste lugar. Todos estão convidados, sim, vamos adorá-lo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorá-lo. Vamos adorar a Deus de todo o coração, alma e força. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Um dia ele me alcançou, ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar somente a Deus, sim. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar. Você lembra desse dia, crente, que ele te alcançou? Ele veio em minha vida num dia especial. Ele trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia.
Que paz, que segurança sente o crente depois de ter vivido esta vida longe do Senhor, numa vida de pecados, no lamaçal de pecados. Mas clamou por ajuda, olhou para os céus, e o Senhor estendeu a sua mão e colocou este homem, esta mulher, sobre a rocha. Hoje não há mais condenação para que estáis em Cristo Jesus, pois nada pode nos separar dele. Esta é a segurança do crente, verdadeira felicidade. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Sei, a caminhada é difícil e quase parando, sem força e vigor. Lá está ela. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo Jesus, aleluia, por isso que eu canto pra glória de Deus. Não há condenação, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti,
querido Senhor. Ele venceu a morte e hoje vive pelos séculos dos séculos. Está sentado à destra de Deus e tem preparado um lugar maravilhoso para todos aqueles que se arrependem e se entregam a Jesus. Adoremos ao Senhor. Tu sentaste à direita Deus Pai, ó majestade, tu sentaste à direita de Deus Pai, ó majestade, coroado o Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amo e meu dono, com amor te servirei. Tu sentaste. Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. E daí não sentiu mais as pedras que o matavam. E é contemplando a ti, Jesus, que nenhuma tribulação desta vida nos causará dor. Tu és o nosso dono, és meu amo e meu dono, com amor te servirei, com amor te servirei, até o último dia de nossas vidas. Aleluia. Amém. E eterno Deus, Pai querido, Pai bendito, nós te louvamos nesse instante, rendemos-te graças e te suplicamos, ó Senhor, pela dádiva do alto, pelo favor imerecido, para que a tua palavra nessa noite seja proclamada e possa atingir corações que carecem, Senhor Deus, de ouvir o que estão para ouvir. Abençoai-nos em nome de Cristo, pois aqui te rogamos, Senhor, para a tua glória. Amém e amém. Haverá vai ter salinha para crianças aí, né? Até 12 anos, é? Amém. Até 12 anos as crianças podem subir. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ler do verso 29, irmãos, até o verso de número 31. Mateus 10, 29 ao 31 está assim escrito: não se vendem 2 passarinhos por um asse,
e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Os irmãos podem tomar assento. Diante do texto lido nessa noite, não seria correto nós aplicarmos o mesmo de uma forma geral, apesar de se desdobrarmos ele, alcançaremos o mesmo entendimento. Mas para que a gente possa compreender o que Jesus estava aqui falando, faz-se necessário a gente retornar ao início do capítulo e assim considerarmos o que Jesus estava fazendo naquele momento. Porque é a partir desta observação dentro do Evangelho que a gente vai entender algumas questões com respeito à valorização ou à valoração de Deus para com o homem. Muitas pessoas por aí afora perguntam se tem algum valor diante de Deus. Se Deus, ao olhar para ela, tira ou extrai dela algum valor. As pessoas que sofrem muitos tormentos nesta vida, ao dizerem que foram esquecidas por Deus, por exemplo, estão afirmando que elas não têm nenhum valor diante de Deus, porque foram esquecidas por Ele. Mas a questão nesta noite aqui é exatamente nós buscarmos uma compreensão, muito embora breve e singela, para nós entendermos o valor que Deus atribui, ou melhor, atribuiu de forma breve aos israelitas, à igreja e ao descrente. São 3 grupos de pessoas que estão no roteiro de Deus, que chamam a atenção de Deus para expressar de alguma forma o seu cuidado. No entanto, é bom a gente compreender que entre essas 3 classes de pessoas existe uma distinção valorativa. Porque cada um é tratado de uma maneira por Deus. Não que nós sejamos desprezados ou menosprezados, não. De acordo com a nossa atitude para com Ele, nós receberemos um favor maior ou um favor menor. E é por isso que nós estamos aqui tentando desvendar um pouco deste segredo das Escrituras. Mas, como eu disse, vamos voltar aqui para o início do capítulo de número 10 de Mateus. Jesus chega para os seus discípulos, diz-nos a Bíblia, após passar uma noite inteira em oração, sem dormir, sem pregar o olho, dedicando-se exclusivamente a buscar a Deus, para que no raiar do dia, ao encontrar-se com os seus discípulos, pudesse realizar uma das melhores escolhas que nós já ouvimos na história da humanidade. A escolha de 12 homens que serviriam para doutrinar e fundamentar o que hoje nós somos e o que nós temos do ponto de vista doutrinário. Jesus passou uma noite em oração e no dia seguinte, diz Mateus no capítulo 10, no verso 1, e chamando os seus discípulos, basta somente esse primeiro momento, e chamando os seus discípulos, e essa expressão fala-nos bastante, é muito significativa, porque quando nós ouvimos Jesus chamando os seus discípulos, automaticamente, nós somos levados a entender que aqueles discípulos tinham Cristo como Senhor, porque eram dele,
eram seus. Dá para a gente enxergar isso daí de uma forma breve e tranquila? Se a gente for no Evangelho de Marcos, talvez Marcos seja até mais detalhista, porque Marcos diz o seguinte, que Jesus chamou para si os que ele quis. Ninguém pode chamar alguém que não lhe pertence para o propósito que ele tem definido. Jesus fez isso, porque os discípulos lhe pertenciam, porque os discípulos haviam feito algo importantíssimo, pelo qual eles chamavam e reconheciam Cristo como Senhor de suas vidas. Lucas, cooperando com esses dois outros evangelhos, nos leva, meus irmãos, a entender a dimensão daquele chamado, de chamar para si, de chamar os seus discípulos, quando Lucas diz assim: e quando já era dia, após a noite de oração, chamou os seus discípulos, mais uma vez a reafirmação, daqueles que pertenciam a ele, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Prestem atenção, que nesses 3 versículos, ou nesses 3 momentos do Evangelho, Jesus, ao utilizar o pronome seus, demonstra a sua vinculação e a possessão sobre os discípulos. Essa possessão e essa vinculação, no entanto, não era uma vinculação que impunha a eles uma ordem, uma obrigação da qual eles não podiam suportar. Os discípulos estavam ali porque queriam. Os discípulos estavam ali porque enxergavam em Cristo alguém especial, que tinha demonstrado para eles algo que os motivava a estar ali junto com o Senhor. Esse pertencimento a Cristo, irmãos, foi resultado da renúncia dos discípulos diante de todas as suas atividades, principalmente as atividades seculares. Pedro, João, por exemplo, abdicaram da sua vida de pescador para seguir a Cristo. Jesus disse para eles: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores, não mais de peixe, mas de homens. Mateus, que estava na coletoria, contando lá o que tinha recebido e talvez já provisionando o que tinha a receber, olhou para Jesus e Jesus disse: vem e segue-me. E automaticamente Mateus deixou de lado tudo e foi seguir a Cristo. Perceba o desejo de renúncia que está presente naqueles que por ele foram chamados. Para seguirem a Cristo foi fundamental para que houvesse esse entendimento e essa vinculação entre eles, ao ponto de Jesus por eles ser chamado de Senhor. Muito embora, irmãos, estejamos falando dos apóstolos, a atitude deles não fica isolado no Evangelho apenas para os seus discípulos de Jesus. Aquele chamado de renúncia pode ser muito bem utilizado por pessoas que desconhecem o teor, a essência daquele chamado e acreditam e dizem: olha, aquilo só serviu para eles, hoje em dia não precisa tanta responsabilidade e renúncia para Cristo. Engana-se quem pensa assim, porque a palavra de Deus, meus irmãos, não se altera, não muda. O chamado de Cristo, uma vez feito e realizado e ensinado pelas Escrituras, continua da mesma forma. Jesus nos chama, nos convida, nos traz uma palavra para sermos seguidores dele. E assim a Bíblia Sagrada diz que todos aqueles que fizerem a mesma coisa que fizeram os apóstolos, os primeiros discípulos, estes que foram selecionados, serão chamados de discípulos genuinamente falando. É o que Lucas atestou no capítulo 14, no verso 33, ao dizer: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se alguém renuncia por Cristo, alcança o favor e o título de ser discípulo dele. Se não renuncia, consequentemente não herdará esse título. Perceba,
Aqui já existe uma diferenciação. Existem aqueles que querem renunciar e renunciaram, e existem aqueles que poderão não renunciar e, consequentemente, não serem discípulos de Cristo. E aqui é importante que a gente entenda desta forma, porque dependendo da atitude que um ou outro tomou, o olhar de Deus vai recair sobre nós, sobre você, de uma forma um tanto quanto diferenciada. Para alguns, mais vinculativa, para outros, um pouco distante, mas com o mesmo calor do amor dedicado por Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, para seguirmos a Cristo, precisamos renunciar a tudo, principalmente as diversas formas de pecado. Eu vou dizer, pecado tem para dar e para dar também, não tem nem para vender, não. Pecado se faz e se consuma das diversas formas com que no mundo é proclamado. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se despojar, principalmente dos pecados, porque esta é uma das características do discípulo, para que possamos servir convincentemente a Jesus, elegendo-o como Senhor e Salvador da nossa vida. Para quem acha, irmãos, que a ideia de senhorio de Cristo é uma mera ilusão religiosa, porque há muitos que pensam que servir a Cristo, você e eu estarmos aqui, para muitas pessoas, isto é uma ilusão, isto é um engano, isto é uma coisa falaciosa. Eu vos digo sensatamente como a Bíblia nos ensina a dizer. Jesus disse e alertou sobre isso, quando referiu-se às duas formas de senhorio neste mundo. Porque Jesus disse, olha, existem dois senhores nesta vida. Não existe mais do que esses, basta somente dois. Jesus, meus irmãos, afirmou a existência destes dois e disse, eles são distintos. Eles são opostos entre si. Um nos leva a uma restauração espiritual, enquanto o outro nos leva à completa desgraça espiritual. É por isso que Jesus disse o seguinte: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Preste atenção, na vida há dois senhores. Como eu disse no início, que nós podemos usufruir de dois olhares de Deus. Uns que se achegam mais têm um olhar, e outros que não se achegam têm outro olhar da parte de Deus. E aí a gente já começa a vincular uma coisa com a outra. Um tem a vinculação com Deus porque elegeram Cristo como Senhor, enquanto aqueles que não elegeram e desprezaram o feito de Cristo na cruz, tem outro, apesar de gozarem de um favor de Deus, tem outro olhar da parte de Deus. Se ainda existe alguma dificuldade em identificar a quem de fato servirmos, se alguém diz assim, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que não tenho nenhum problema, a Bíblia Sagrada diz muito facilmente como é possível nós identificarmos qual Senhor que nós servimos. É claro que o crente tem uma certeza inabalável. Ele diz e sabe em quem tem crido. Mas aquelas pessoas que estão assim, no campo da religiosidade, balançando sem saber o que estão fazendo ou deixando de fazer, é destes aí com quem a gente tem que se preocupar, porque eles estão talvez caindo na malha do engano religioso. E a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos saber de fato, com lucidez, a quem nós temos servindo. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, no verso de número 16, Paulo traça uma linha bem tranquila e diz o seguinte: não sabeis, vós, que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis.
Vamos por parte. Paulo diz, olha, a quem vocês se apresentam e dizem, você é o Senhor da minha vida, pronto, é esse que você tem aí como Senhor, e você é servo dele. Agora, de acordo com as suas obras, você será capaz de identificar ainda mais quem é o seu Senhor, porque Paulo diz assim, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Dois servos, aliás, dois senhores existem. Um que induz você para o pecado e, consequentemente, para a morte, e outro que induz você à obediência para a justiça. A obediência para a justiça, Cristo Jesus, o nome dado pelo qual nós deveremos ser salvos. Este é o nome mais sublime, mais precioso que existe. E o outro Senhor, podem chamar do que vocês imaginarem, mal, diabo, desobediência, é o senhorio do pecado, que afasta, deixa o homem distanciado de Deus. E é como eu vos disse, obviamente que aqueles que têm o senhorio de Cristo usufruirão de um cuidado diferente de Deus, enquanto aquele que não é de Cristo, que não pertencem a Ele, não terá um cuidado especial de Cristo propriamente dito, como nós estamos aqui falando. Mas vamos lá e retornar para o versículo que nós lemos nessa noite. Quando Jesus falou o que falou aqui no verso 29, 30 e 31, Jesus estava falando para os seus discípulos, para aqueles que tinham elegido Ele como Senhor. Jesus já estava incumbindo eles de uma vocação ministerial, estava incumbindo aqueles homens de uma tarefa muito árdua, por sinal. Tarefa ministerial, vocação ministerial não é uma coisa fácil, é uma coisa muito boa e maravilhosa, mas é algo de fato de grande responsabilidade. Mas isso não quer dizer que aqui Jesus estava se esquecendo dos demais discípulos, já que estava apenas dizendo algo para os seus discípulos mais allegados, para os 12 a quem chamaria posteriormente de apóstolos. Não, os discípulos aqui, no capítulo 10 de Mateus, precisaram ouvir esta palavra de Cristo, porque sobre eles estava sendo destinada uma grande obra para a realização. Jesus chamou eles e começou ele a introduzi-los no campo da atividade espiritual, eclesiástica, até mesmo missionária. Jesus começou a prepará-los e a dizê-lo: olha, vocês vão fazer tudo isso que eu estou dizendo, e aqui tem uma série de recomendações e ordenações, mas não se preocupem não, vocês vão em meu nome, vocês estão indo sob a minha autoridade, vocês, por terem me servido e seguido, gozam e usufruem da minha proteção e providência. Percebam aí o que Jesus estava falando indiretamente. Isso que ele fala, irmãos, é por mais grandioso, porque nesse momento a gente percebe a valorização de Cristo pelos discípulos que estão realizando a sua obra. Se você está realizando uma obra, por exemplo, da parte de Deus, chamada por Deus, saiba de uma coisa, que a boa obra que Deus começou em você, Ele vai aperfeiçoar, vai fazer grandes coisas e vai triunfar na sua vida para a glória do seu nome, não do seu particular, mas dele. E aqui Jesus estava falando exatamente isso para os discípulos: olha, eu estou encorajando vocês porque vocês me pertencem, vocês têm aqui para comigo uma grande atenção, e não pensem que vocês estarão sendo jogados de lado. Vocês vão numa missão, eu não vou junto com vocês, mas vocês irão em meu nome e eu estarei com vocês.
Eu estarei indo junto com vocês, do lado de vocês, espiritualmente falando, como Paulo muitas vezes falando, que é ausente na carne, mas presente no espírito. E é lógico que a gente sabe que a fala de Jesus expressava também a vontade de Deus. Eles não realizariam os milagres que aqui foram ditos que eles realizariam se não fosse a providência de Deus na vida deles. Certamente Deus estaria ordenando e agindo com grande poder na vida daqueles homens. Era a primeira grande missão e Jesus estava ali encorajando eles a realizarem. Agora você chega para mim e pergunta, pastor, qual era o valor que eles tinham para Deus? Aí alguém diz assim, ao olhar de forma atenta ao que nós lemos. Pastor, será que eles valiam mais do que muitos passarinhos? Porque se você prestou bem atenção, aqueles passarinhos que Jesus cita aqui no texto, tinham por valor um asse, que equivale a 1 centil. E 1 centil na moeda antiga, irmãos, não valia quase nada. Representava 1/16 do denário. Era um valor insignificante. Então, pastor, para que eles tivessem uma ideia de valor, era preciso que juntar aqui um bocado de passarinho para que eles pudessem compreender. Tem gente que pensa dessa forma. A quantidade de passarinho determinada seria a quantidade de valor que era atribuída para os discípulos. Mas Jesus não está falando aqui, meus irmãos, nesses termos, porque se fosse, seria algo muito esdrúxulo. Fosse algo, nesse sentido, seria algo muito insignificante. Um discípulo valer algo equivalente a alguns passarinhos era insignificante. Para compreender isso, basta a gente ir lá para o Evangelho de Lucas, eu não vou citar o texto, não precisa acompanhar. Mas Jesus diz o seguinte, olha, os passarinhos vocês veem cantando, jubilando, Deus sustenta eles. Eles não têm onde colocar alimentos, não têm despensa, mas eles vivem o dia a dia, todo dia, porque é Deus quem os sustenta. E se vocês pensam que Deus vai fazer diferente com vocês, vocês estão enganados. Porque se Deus faz isso com os passarinhos que são tão insignificantes, quanto mais com vocês, homens de pouca fé. Mais valeis vós do que muitos passarinhos, foi o relato de Lucas. Meus irmãos, o discípulo amado de Cristo, aquele que está seguindo a Cristo, saiba disso, é alguém muito amado pelo Senhor, que a sua proteção, pode ter certeza, está cobertando ele, que o cuidado de Deus está ali bem juntinho dele, porque Deus, através de Cristo, ordena e atribui a ele valor, o valor de ele ser um discípulo de Cristo. Meus irmãos, foi o que Jesus certa vez disse. Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, o que a gente vai ganhar por te seguir? Olha aí, Pedro, preocupado com alguma coisa que pudesse possuir, talvez um bem material. Jesus disse, Pedro, não se incomoda com isso não. Vocês estão preocupados com outra coisa, mas não se preocupem. Vocês vão ganhar muitas coisas mais e no porvir a vida eterna. E Jesus falava, meus irmãos, não de bens efêmeros e temporários, mas Cristo falava de bens eternos e que de fato têm valor pela eternidade, o cuidado e a atenção de Deus. Se você não prestou atenção ao cuidado que Deus tem para com a sua vida, igreja, você não percebeu o grandioso amor com que Ele dedicou-se a si, a ti. É preciso que nós compreendamos esse valor para que a gente possa entender, irmãos, porque Deus valoriza aquilo que nós somos como discípulos. O mundo não valoriza. O mundo não quer nem saber o que a gente pensa ou deixa de pensar, ou do que você é ou deixa de ser. Aliás, o mundo dificilmente valoriza alguém. A gente sabe que está tão revestido de coisas,
temerárias e tristes, que nem sei se podemos dizer que ele tem algum valor para com o próximo. Mas Cristo dedica sim a valorização de Deus para conosco. Ora, Deus, meus irmãos, nestes momentos, aproveita-se da sua palavra para que nós compreendamos quem nós somos como igreja. A igreja é a noiva de Cristo, você está muito ciente disso. A igreja é aquele agrupamento de pessoas, a comunidade separada por Cristo, não para reinar neste mundo, mas para usufruir da esperança eterna. Não uma esperança qualquer que não se confunde, mas é certa e verdadeira. Porque nós bem sabemos o dia que se aproxima, o dia da sua vida em que Ele irá nos resgatar deste mundo vil e pecador, e temos essa certeza, muito embora não vejamos, muito embora seja baseado numa fé, mas numa fé viva e autêntica. Nós, como igreja de Cristo, temos o olhar de Deus voltado para nós. E para nos ajudar, irmãos, a entender esse olhar um pouco mais da parte de Deus, quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê o trato que Deus tem com Israel nos momentos bons de Israel, porque Israel teve momentos bons e momentos ruins, a gente percebe como Deus tratou o seu povo. Nos momentos bons, quando Israel expressava aquilo que Deus queria que eles expressassem, demonstrarem ao mundo a característica de povo de Deus, era uma bênção. Mas quando Israel não praticava, era um horror, era triste, era uma infelicidade, até exílio nós vemos e encontramos na Bíblia. Eles foram despossuídos da sua terra para serem levados para outra terra que não lhes pertencia, para serem escravos. Mas no auge, digamos assim, da sua vida e do seu relacionamento com Deus, eles foram chamados de testemunhas do Senhor. Eram eles aqueles que davam ao mundo testemunho de quem era Deus, porque eles tinham uma vinculação maravilhosa com Deus, e Deus faz questão de mencionar isso. No livro do profeta Isaías, por exemplo, quando Deus chama Israel de testemunhas e diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu anunciei, salvei, eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. O fato de Deus dizer que era Deus, meus irmãos, era uma reafirmação de quem Ele era, para levar aquele povo israelita a conscientizar-se de que eles eram testemunhas desse Deus verdadeiro. O eu sou, meus irmãos, é um Deus que não podemos identificar, não que não saibamos quem Ele é. O eu sou, como dito lá por Moisés, é um Deus, meus irmãos, que a gente não consegue qualificar, quantificar. A gente não consegue entender e ver e enxergar a dimensão desse Deus. Por isso Ele diz: eu sou Deus, eu sou o que sou. Porque eu estou acima de qualquer entendimento, de qualquer sabedoria. E esse Deus, que é tão grande que não é capaz de ser racionalizado na nossa mente, é esse que chama Israel de minha testemunha, de servo dele. Vejam só, irmãos, o sentido de valorização daquele povo. Ser testemunha não é qualquer coisa. Ser testemunha é dar um parecer sobre alguém. Eu vi ele fazer alguma coisa e por isso eu estou noticiando. Mas não era simplesmente noticiar.
tem gente que gosta de noticiar as coisas, né? E como tem, noticia verdadeiras notícias, falsas notícias. Tem gente que gosta de uma fofoquice que não é brincadeira, mas tem gente que é séria, que não gosta dessas coisas, antes gosta de fazer valer realmente o chamado que Deus deu para ela, de testemunhar de quem é ela, serva e testemunha. A testemunha dá, de fato, uma expressão, um testemunho da sua vinculação com Ele. Israel fez isso em alguns momentos, mas não fez de forma plena, diferente da igreja. A igreja do Senhor, irmãos, também foi chamada de testemunha. Lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Lucas relata o que Jesus falava para os seus discípulos, Jesus disse para eles: vocês serão minhas testemunhas após receberem poder espiritual, poder do Espírito Santo, vocês serão testemunhas. E olhem como é um tanto quanto diferente aquilo que ele ali anunciava para os seus discípulos. Porque havia uma personalidade a mais, a pessoa do Espírito de Deus. O Espírito Santo agora deixaria de ser apenas um registro nos demais livros do Antigo Testamento e passou a ser alguém presente na vida da igreja do Senhor. O Espírito de Deus em nós, irmãos, é o penhor, é a garantia de Deus de que nós lhe pertencemos e de que somos importantes para Ele, igreja do Senhor. Nós somos importantes para Ele porque o Espírito Santo está dentro de nós. E Ele, Deus, não colocaria um espírito dentro de alguém se não tivesse esse alguém algum valor para Ele. Por isso eu reafirmo e digo que a opção que um dia foi feita e realizada por todos nós, irmãos, de renunciarmos tudo, estarmos hoje aqui, de abdicarmos da vida pregressa para estarmos hoje olhando adiante, esperando no horizonte a Cristo. Isso foi o diferencial pelo qual Deus olhou para nós de uma forma cuidadosa e valorosa, ao ponto de nos chamar igreja sua, noiva do seu Filho, possessão dele. É por isso que Deus tem cuidado de nós, por causa desta atitude que nós tomamos. Nós tomamos uma atitude e por isso estamos aqui nesta noite. E como igreja, nós podemos dizer que usufruímos ainda de um cuidado tremendo de Deus. Pode ser que seja um cuidado até diferente do cuidado existente no Antigo Testamento para o povo de Deus que lá está citado, povo israelita. Porque o povo israelita tinha uma bênção terrena. A igreja do Senhor tem uma bênção eterna e espiritual. A gente não espera por nada nesta vida, mas esperamos na vida do porvir. Mas isso não nos traz, meus irmãos, tristeza nem para a igreja, nos traz qualquer dissabor. Muito pelo contrário, a gente vive essa vida da melhor maneira possível, porque, como eu disse, nós somos testemunhas de alguém especial para este mundo. Que o mundo pode até não considerar como tal, mas a gente considera e por isso a gente apresenta a ele. A igreja vive aqui, meus irmãos, esperando algo no porvir, mas de uma forma diferente. Não se envolvendo com esta vida, mas se apropriando das coisas boas que em Cristo Jesus nós herdamos e recebemos. O apóstolo Paulo foi um homem que eu posso dizer viveu o ápice da carreira cristã. Foi um dos homens mais exemplares e inspiradores da fé cristã que nós podemos encontrar no Novo Testamento. Ele foi um homem que viveu as duas faces da moeda, tanto o sofrimento em um grau enorme, como também a alegria de uma forma indizível. E tudo ele sofreu crendo na pessoa bendita de Jesus. Por isso ele dizia: eu sei em quem tenho crido.
e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, como disse o hino, né? Até o dia final. Nós não podemos dizer isso por acaso, dizemos isso baseados na compreensão que a gente tem, irmãos, de que somos alguma coisa em Deus. Porque se a gente não for, a gente não pode esperar alguma coisa boa da parte dele. E não estou querendo dizer que a gente é alguma coisa boa, porque não somos bons em nós mesmos. Fomos feitos em Cristo Jesus novas criaturas, e por causa disso Deus olha para nós de uma forma diferenciada. E eu posso dizer, irmãos, que as Escrituras nos revelam facilmente isso tudo que nós estamos dizendo aqui. Basta ler, basta a gente compreender. A igreja tem uma expectativa de Cristo Jesus. Israel não tem. Haverá um tempo em que Israel será novamente povo de Deus. Sabemos disso na grande tribulação. Mas uma das perguntas que vem à tona nessa hora é saber se o pecador, por exemplo, usufrui de algum valor para Deus. Aliás, esse nome pecador é um nome que está em desuso. Parece que hoje em dia, irmãos, ninguém quer ser mais chamado de pecador e estão querendo extinguir esse nome. Com a nova maneira de pensar do homem, com as novas maneiras de se reinventar, porque há uma reinvenção em cima de reinvenção. São tantas ideologias que estão surgindo hoje em dia, não só uma, duas ou três, inúmeras. E percebam que tudo isso, meus irmãos, converge para o cumprimento do desejo carnal do homem. O homem não quer ser chamado mais de pecador porque ele aparentemente está achando que venceu, superou essa classificação negativa de pecador. O mundo parece ter esquecido que é um pecador diante de Deus. Aliás, não digo nem esquecido. Eu acredito que o mundo ficou tão cego de tal maneira que ele já não consegue mais enxergar o dano espiritual que ele está causando para si mesmo. Meus irmãos, quando os homens por aí afora estão se propondo a exterminar o conceito de pecado, saibam disso, que à medida que eles vão destruindo ou tirando de cena o conceito de pecado, eles estarão também destruindo o conceito de Deus e da sua bondade. O mundo vai nessa onda e está assim colocando o homem não mais como um pecador, não mais como uma pessoa que carece da presença de Deus. O homem está se autonominando como alguém que pode satisfazer a sua vida por ele próprio. O homem está deixando de lado, meus irmãos, a dependência de Deus para depender em si próprio. O homem está olhando não mais para cima, está olhando para baixo, está enxergando a sua potencialidade, o seu conhecimento, está se aventurando em algo ainda mais oculto para ele, mas que para ele tem alguma solução. Nós sabemos que a sociedade está modificando-se a cada dia mais, e tem muita gente que está apostando nestas modificações, nestas alterações dos padrões tradicionais, sociais, culturais, porque estão criando uma nova ordem e dizendo: essa nova ordem vai ser tudo de bom e de melhor. Ninguém é capaz de dizer que isso será assim de fato. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz que lá no futuro, quando isso começar a acontecer, como já aconteceu e irá se consumar lá na frente, o homem vai cair na consciência do mal que praticou e culminou nas suas ações. E vai ser tarde demais. Mas infelizmente, quando hoje a gente fala que o homem é um pecador, essa linguagem está sendo esquecida e está sendo desprezada. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa, dando a ela um folheto, ela recusou o folheto. E eu dizia para ela uma palavra
de graça para ela, e ele retrucava com uma completamente oposta àquilo que eu estava dizendo. E eu insistia, e ele andando e eu atrás. E eu insistia e ele recusava a minha palavra e retrucava. Ou seja, a ideia, meus irmãos, de pecado acabou-se. Porque há vozes por aí afora estimulando toda sorte de pecado e dizendo ao homem: olha, não queira mais dependência de Deus, faça o que você bem entender, faça o que queira. Faça da vida o que você bem entende, você pode fazer tudo, absolutamente tudo. Quebre os padrões, quebre a maneira de ser, o paradigma que a gente está acostumado, e viva a sua vida, ou seja, a vida está se subjugando ao homem. Está tomando o rumo da vontade do homem. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo num tempo difícil. Nós estamos vivendo num tempo difícil. O homem está se afastando de Deus e não está querendo reconhecer o valor que Deus deu para ele. Porque olhem só, sabe qual é o valor que nós já conhecemos e que Deus dá ao pecador? É um valor que ninguém poderia dar ou atribuir para este homem. Porque mesmo fazendo todas essas coisas, não me pergunte a resposta disso, porque eu não sei lhe responder. Porque que mesmo o homem fazendo tudo de errado como faz, Deus continua amando ele. Eu não sei lhe dizer uma resposta para isso. Eu só posso concluir o que disse João, que Deus é amor. A essência de Deus é amor e Deus ama o pecador, mesmo praticando o pecado seu. Deus aborrece o seu pecado, mas ama o pecador. Ao falar sobre isso, Deus atribui um valor ao homem, um valor de que Deus está atento ao arrependimento e à salvação deste homem. Porque, meus irmãos, o maior valor que Deus poderia manifestar pela vida do homem já foi realizado e até pago. Na cruz do Calvário, quando Cristo derramou o seu sangue, a Bíblia diz que o preço pago pelo pecador foi aquele sangue derramado. E o sangue de Jesus, como disse João, nos purifica, nos perdoa de todo o pecado. Se uma pessoa que recebeu de Deus, ainda que indiretamente, este benefício não se achar valorizada por Deus, é porque está completamente cega nos seus pecados e nos seus delitos. Mas aqui nós queremos falar, meus irmãos, deste amor grandioso e desse ato de valoração do homem. Porque Deus enviou o seu filho, seu único filho, no tempo devido, no tempo certo, no meio da história da humanidade, para resgatar o pobre pecador, o miserável pecador, que estava destituído de uma glória particular que tinha para ser reconciliado com Deus. Mas mesmo ele tendo rejeitado, Deus insiste. Deus não desistiu, meus irmãos, de homens como o apóstolo Paulo, que diz ter vindo a salvação num tempo em que ele era um tal como abortivo. Ele veio num momento fora de época, porque ele teve a oportunidade de reconhecer antes e não reconheceu. Mas no tempo devido que a consciência caiu, o Espírito Santo o convenceu, ele disse: não posso mais fugir daquele que me chama. Agora eu compreendi o amor de Deus na minha vida e agora quero servi-lo e dedicar a minha vida a Ele. Paulo entendeu, meus irmãos, a dimensão do amor de Deus. Eu acho que a pregação, ela hoje em dia está muito defeituosa e está carecendo de algo mais. Sabe por quê? Porque muitos dos pregadores deixaram de fazer o que eles precisam fazer, está nos pés do Senhor, do Salvador, para se encherem da graça e do favor de Deus, para se encherem do Espírito de Deus, para poder ter uma palavra bem aprumada, para que aquilo que sair da sua boca seja a palavra de Deus, e esta palavra seja aquela que vai até a divisão da alma e do espírito, para que o pecador conscientize-se do mal que ele está vivendo e está sofrendo. Eu não olho para o pecador, meus irmãos, como alguém que está sofrendo, simplesmente na sua solidão, não. Eu olho para o pecador e temo pela vida dele por causa da ilusão que ele está vivendo. Ele não se percebe diante de Deus. Aliás, como eu disse,
Ele esqueceu-se de Deus. Não é mais nem aquela mentalidade do início que eu disse da pregação, de alguém estar dizendo que Deus se esqueceu dele. O pecador se esqueceu de Deus, deixou Deus de lado. E essa é a grande questão que ele passa na vida, mesmo inconscientemente, sem saber. Por isso eu digo para nós, igreja, nós que temos a palavra de Deus, nós que temos o fervor espiritual, precisamos reativar esse fervor, meus irmãos, para que a palavra de Deus alcance esses corações. Nós não podemos esperar que a nossa simples pregação, que o nosso evangelismo ali simplesinho de dar um folheto e dizer que Jesus te ama, é algo que vai trazer o convencimento àquela pessoa. Não, nós não podemos convencer ninguém, mas o Espírito que fala através de mim e de você, esse assim, aquele que é poderoso para falar sim ao pecador e quebrar os grilhões que estão arrodeando a sua vida, para quebrar a dureza de coração que está aí sendo colocado no seu interior e no seu íntimo. Portanto, irmãos, o mundo jaz nessa situação, muitas vezes por culpa da igreja do Senhor. Às vezes nós estamos achando que estamos numa dimensão espiritual tão boa, maravilhosa, e não queremos deixar de tê-la, mas precisamos lembrar do pecador, porque eles precisam da mensagem da cruz. Certa vez chegaram para D.L. Moody e disseram o seguinte: Moody, se você tiver a certeza de que Jesus virá daqui a alguns instantes, o que você vai fazer? Ele disse: eu vou sair como um desesperado, anunciando a palavra de Deus a todo pecador que eu encontrar pela frente, porque eu sei que se eu não anunciar e ele não se converter, ele irá ficar e sofrerá o dano da tribulação, mas eu vou sair feito louco pregando a todo mundo. Pois bem, irmãos, nós precisamos pegar e incorporar esse espírito louco aí de Moody, e não só de Moody, a gente precisa encarar o espírito ousado dos grandes homens da palavra de Deus, que saíram, meus irmãos, enfrentando reis, enfrentando autoridades, enfrentando todo tipo de situação para pregar o evangelho. João Batista, diante de Herodes, não baixava a cabeça não. Herodes, quando chegava perto de João Batista, tremia os dois joelhos e ficava cabisbaixo, porque não conseguia olhar para aquele homem, porque toda vez que chegava perto de João Batista dizia: olha, mestre, se arrependa dos seus pecados. Essa mulher com quem tu estás aí não é tua não, é do teu irmão. Arrepende-te logo e confessa os teus pecados. Meus irmãos, era um homem cheio do Espírito de Deus. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, mas foi um homem cheio do Espírito de Deus. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo. Moody foi um homem cheio do Espírito Santo. E esse Espírito que estava na vida deles está também dentro da igreja do Senhor. Está aqui dentro de nós, meus irmãos, para que nós sejamos testemunhas de Deus e expressemos ao mundo o valor que Deus atribui a Ele. Por isso é importantíssimo, irmãos, que a gente tenha gente pregando nas praças, tenha pessoas evangelizando nas ruas, tenha pessoas anunciando a Cristo, seja onde for, no trabalho, na escola, onde tiver oportunidade, que esta palavra seja pregada. Mas entenda, seja pregada com a contrição que o pregador precisa ter, com a sensibilidade que a gente precisa dar àquele pecador. Você não pode jogar uma palavra, simplesmente jogar de uma forma qualquer. Você tem que dar a ele uma palavra que vá de encontro à sua necessidade e que convença, não pela sua argumentação ou pelo seu conhecimento, mas que dê a ele subsídio de despertamento, para que ele possa entender a real salvação. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Éfeso e diz o seguinte: olha, quando a gente está pregando, acontece mais ou menos o seguinte: no clamor da nossa pregação está embutido lá: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Senhor te iluminará. Quando foi a última vez que nós pregamos? E eu me coloco também, meus irmãos, nessa situação. Quando foi a última vez que nós pregamos com ardor, com fervor, com dedicação tão grande de levar um pecador ao arrependimento,
que a gente estava no nosso íntimo sentindo: o pecador aceita Cristo Jesus, e orando também conscientemente, dizendo: olha, fala Espírito de Deus a ele, opera no coração dele, para que ele possa voltar-se para a gente. Quando foi? Pastor, faz 5 anos. Pastor, está com 1 ano, eu estou frio hoje. Para nós vermos, meus irmãos, como nós estamos tratando as coisas de Deus. Saibamos que falar de Cristo para o pecador continua sendo a missão da igreja. Continua sendo o dever da nossa igreja. Jesus disse para os discípulos aqui: de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Se existe o favor de Deus dentro de você, e você deixa essa graça de Deus trabalhar dentro de você, e você sente essa graça operante, porque a graça de Deus tem que ser operante na vida da gente. O crente, meus irmãos, tem que entender uma coisa. Paulo disse isso lá no capítulo 8 de Romanos: é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É verdade ou mentira? É o pastor Eladio que está dizendo? Não, é a Bíblia Sagrada, é a voz de Deus para a gente. O vencedor ali não é classificado como aquele que adquire prosperidade, bens materiais, não. É aquele que triunfa, meus irmãos, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, nas mansões espirituais. É aquele que vai crescendo no conhecimento de Deus, e o crescimento no conhecimento de Deus é algo que é cotidiano, jamais tem que ser dissociado. O conhecimento da parte de Deus não pode ser esquecido, não pode ser desprezado, irmãos, tem que estar sempre presente nos nossos corações. Parece uma coisa sem sentido e sem lógica: pastor, não dá para a gente pensar todo o tempo em Deus. Eu digo, sim, é possível, porque a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos meditar de dia e de noite na palavra dele. E se a gente medita de dia e de noite na palavra dele, meus irmãos, a gente reavalia a nossa vida, a gente reacende a esperança, a gente reaviva o nosso espírito dentro de nós, a gente traz uma expectativa de querer estar sim junto da presença de Deus. Tem crente que quando ouve falar de vigília, passa longe, de largo. Meus irmãos, a gente tem que voltar o nosso coração, ainda que não seja junto com os irmãos nas vigílias da noite, em casa a gente pode se levantar pelas madrugadas, sacrificar um pouco do nosso sono e clamar a Deus pelas nossas vidas frias, geladas diante de Deus, para que Ele possa reacender novamente o fogo e o calor espiritual, para que a nossa palavra seja cheia de vida e vida com abundância. Irmãos, sinceramente, eu vou ser muito franco com vocês. Toda vez que eu venho aqui na Piedade, eu tenho a maior dificuldade de pregar para vocês, porque eu procuro deixar a coisa bem direitinha, programada, e aí eu me embaralho todo. Eu não gosto, irmãos, de pregar desse jeito. Eu gosto de pregar assim, quando você chega na presença de Deus, e aí, Senhor, fala para a tua igreja, que a tua igreja ouve. Eu estou aqui para ser teu instrumento. Eu gosto de falar, meus irmãos, do que eu sinto, do que eu vivencio. Eu gosto de chegar aqui diante de um texto bíblico e dizer assim: ó, esse texto é maravilhoso, eu não arredo o pé dele. Aliás, eu quero dar um testemunho para você que não é crente. Se você acha que essa igreja, ela tem alguma influência na nossa simples pregação, não. O que garante essa igreja estar aqui, onde ela está, cultuando a Deus, é o penhor da herança do Senhor, é o Espírito Santo aqui, que nos vincula com as coisas de Deus. Hoje o atrativo de estar aqui não é ver um astro, não é ver grandes personalidades, não é ver uma pessoa que tenha uma afluência muito boa. Não, nós estamos aqui, meus irmãos, para fazer como os discípulos, não olhar só para ninguém, olhar somente para Cristo Jesus e não enxergar o trem. Porque Ele é a razão de nós estarmos aqui, porque Ele é o Salvador da nossa vida. Ele me salvou no ano de 89, mas Ele continua sendo meu Salvador tão presentemente na minha vida hoje, como Ele foi naquele dia. Porque, meus irmãos, eu não posso arredar o pé da cruz do meu Salvador, porque é debaixo da cruz, meus irmãos, que eu recebo o sangue que me purifica de todo o pecado.
É esse sangue também que, após me limpar, me qualifica para me santificar também. E é essa santificação tão preciosa e cara diante do Senhor que me impulsiona para receber poder espiritual, para inflamar o meu coração e dizer que Cristo salva, que Cristo perdoa, que Cristo restaura a vida do homem, que Cristo restaura lares, que Cristo dá uma condição melhor para aqueles que estão com problemas, seja lá quais forem, porque Cristo é aquele grande Deus, o Deus eu sou o que sou. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para dar um recado de alguém, não. Nós estamos aqui para falar da palavra consistente de Deus. Ora, diante disso, meus irmãos, prestem atenção ao que eu acabei de dizer. A igreja fazendo tudo isso, a igreja tem umas obrigações sim. A igreja se prepara estudando a palavra de Deus, meditando dia e noite. A igreja dobra os seus joelhos, clamando a Deus pela salvação de pecadores. A igreja jejua pela salvação de almas. A igreja se consagra para Deus e ainda tem um pecador que acha que não tem valor diante de Deus. Meus irmãos, Deus só nos move a fazer tudo isso para que uma alma se converta, para que alguém aprume o seu caminho pelo caminho de Cristo Jesus, porque Ele próprio é o caminho. Ele próprio disse, sou eu e ninguém mais. Não pense aí nem o outro. Pastor, e os santos? Esqueça. Pastor, e a mãe? Esqueça. Desculpe, pastor, mas eu não gosto de vocês crentes aí, porque vocês não têm santos. Quem foi que disse que o crente não tem santo? Que história é essa? O crente tem. O crente é devoto, meus irmãos, do Santo Cristo. Não há santo maior, não há santo melhor. Foi dele que se ouviu, diante da visão de Isaías, os querubins bradando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, se a mão de Deus age e opera, se a mão de Deus move a igreja em prol do benefício do pecador, saibam, o pecador tem valor diante de Deus. O pecador goza de valor diante de Deus. Ele pode não ter ainda comunhão, mas Deus está na expectativa de arrependimento. Deus está atento para aqueles que está chamando. Nós não chamamos ninguém, o Espírito Santo opera, trabalha, fala ao coração do pecador. A minha voz apenas serve como instrumento de Deus para despertar fé em você. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas eu não tenho poder, eu sou mero instrumento, eu sou mero intermediário da palavra, como nós todos somos, mas para um bem, que é o resgate do pecador. Meus irmãos, se Deus não tivesse preocupado com o pecador, Ele já tinha destruído o mundo, porque Deus é poderoso para destruir. Se Deus não quisesse mais nada com o homem, com o mundo, Ele já tinha feito aqui algo tremendo. Ele já tinha resgatado a sua igreja, levado embora e destruído. Mas por que Deus ainda espera o arrependimento do pecador? Porque Deus amou este mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas recebesse a vida eterna. João 3,16 é a máxima que nós podemos usar para dizer quão grandioso é o amor de Deus. Imensurável o amor de Deus, mas grandioso. Eu não sou capaz de dizer para vocês quão grande é esse amor. Eu só posso dizer o seguinte, que Deus destituiu-se da forma de Deus, formou-se com feitura humana, 100% homem. Jesus não incorporou a ideia gnóstica de ser visto como espírito. Não, Jesus incorporou toda a característica humana. Jesus tinha corpo, tinha alma e tinha espírito.
Jesus era 100% homem, com todas as unidades do seu ser. E ali, sendo Deus encarnado, grande mistério da piedade, morreu. Irmãos, que coisa absurda a morte de Deus. Tem gente que na filosofia diz que é absurda porque não entende. Porque quer encontrar um meio de argumentar uma filosofia própria por causa do envaidecimento, de descobrir alguma coisa que não tem pé nem sentido. Tem gente hoje em dia na faculdade que adora os conceitos nietzschianos, né? Mas olha, Nietzsche falou um bocado de besteira e morreu louco no sanatório. Jesus, meus irmãos, morreu pagando o preço pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Com quem você quer ficar? Eu quero ficar com Jesus, porque Jesus é o Salvador certo, é o Salvador eterno, que pode levar a nossa alma por toda a eternidade na presença de Deus, alma e espírito. Vamos ficar de pé nessa noite. Pai querido, Pai amado, Deus bendito, eu te louvo, Senhor, nessa noite. Engrandeço aqui, Senhor, o teu santo e precioso nome. E quero aqui te suplicar, meu Senhor, pela graça que há no teu nome, para que tu possas ter e realizar, Senhor Deus, grandes feitos em nosso meio. Pai, opera naquilo que foi dito, opera naquilo que foi cantado, opera, Senhor, para a tua glória, pois em nome de Cristo nós te oramos neste momento.